Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Domingo Braille é emérito da Unicamp, emérito da FAMERP, nosso pró-reitor de pós-graduação. Esse programa, como vocês sabem, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada um convidado para trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Nós temos aqui mais uma vez o professor Gerardo Maria de Araújo Filho. O professor Gerardo é professor de psiquiatria da nossa instituição, nasceu e formou-se em Fortaleza, fez toda a sua carreira acadêmica na Unifesp, onde ele fez sua residência, seu mestrado, seu doutorado, e hoje ele, para orgulho nosso e para o bem de Rio Preto, ele integra o departamento de psiquiatria da Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, da FAMERP. Nós tivemos um programa aqui anterior e ficou uma preocupação muito grande, e por isso que o professor Gerardo voltou, que é esta preocupação dessa busca incessante da felicidade e esses jovens cometendo suicídio. Professor Gerardo, realmente é uma preocupação real o suicídio no jovem, como a imprensa vem relatando? Ah, sim, né? O que a gente encontra hoje são as estatísticas cada vez aumentando mais nesse grupo de crianças e adolescentes. Veja bem, nós temos uma... Para a gente ter uma ideia da dimensão dessa questão do suicídio, eu vou colocar um dado aqui, que foi, no ano passado, em 2015, no mundo inteiro, cerca de 800 mil pessoas morreram através do suicídio. Quase uma vez e meia em Rio Preto. Então, né? E a gente sabe que para cada suicídio consumado, nós temos 10 tentativas. É a média, digamos assim, do adulto, né? No grupo de criança e adolescente, já chegou a ser um suicídio para cada 200 tentativas. E hoje esse número é um suicídio para cada 20 tentativas. Ou seja, proporcionalmente, consegue se matar, né? A coisa cresceu, né? Então é algo muito preocupante, o suicídio como um todo, mas especialmente nessa faixa etária em que a gente acredita, nós que já tivemos essa idade, a gente acredita que é uma coisa muito séria, né? Você tentar acabar uma vida tão jovem, né? Hoje a gente ouve falar de pessoas que tentaram suicídio com 12 anos, 10 anos, né? 15 anos, ou seja, uma vida toda pela frente e já há esse impulso, né, de finalizar, né, a sua vida. Isso é extremamente preocupante porque quando você olha o mundo, claro que o professor Gerardo é jovem, né? Bem jovem, mas... de repente, eu lembro que eu nasci na roça, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha luz elétrica, entendeu? O seu carrinho você mesmo fazia seu carrinho de rolimã, ou então a lata de leite em ninho daquela para você fazer seu carro. Hoje você tem um armamentário muito grande. Será que a facilidade demais gera uma angústia, uma insatisfação? Qual é a tua análise? Há alguns pensadores, né, alguns filósofos da contemporaneidade que falam que da facilidade se nasce essa, digamos assim, essa insatisfação, né? E por que eles falam isso? Porque existe um dado também de que os países, né, curiosamente, os países onde você tem uma maior taxa de suicídio são exatamente aqueles países da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, onde você já nasce, você já tem praticamente toda a sua previdência depositada, né? Então lá eles têm essa eficiência tão grande que você praticamente nasce e você não precisa ter nenhum tipo de problema. Mas me parece, né, que os problemas, mais do que, digamos, eles têm um significado implícito de dar significado à nossa vida, ou seja, uma vida sem problemas. Muita gente fala, eu gostaria de não ter problema nenhum e tal, mas muito pelo contrário, o problema ele dá esse sentido e esse significado, ele preenche a vida de sentido, né? E muitas vezes a ausência de problemas faz com que o ser humano caia nesse vazio existencial e que a falta de sentido pode muitas vezes culminar num suicídio, ou numa tentativa de suicídio, ou em alguns outros problemas, né? Você acha que o grupo também influi nisso? Porque do que a gente tem visto, isso sempre é em grupo, né? Raramente, não sei, eu estou perguntando.
parece para a gente que é grupo, como esse pessoal aí de respiração, né? Vi outro caso hoje, né? O pessoal brincando com isso, eu sempre em grupos, né? Força do grupo influi. Sem dúvida influencia, né? A gente observa que a força do grupo influencia, inclusive, desde a época da Primeira Guerra Mundial, onde havia a chamada roleta russa, né? Onde os soldados, por força daquele grupo, e muitas vezes porque já previam a derrota naquela batalha, né? Então eles faziam essas brincadeiras onde de 6 colocava-se, né, no revólver uma bala e um daqueles iria suicidar, né? Interessante que eu acho que os 6, na verdade, são suicidas, mas só o nome daquele na qual a bala sair será conhecido como tal, né? Mas, de fato, o grupo todo, na verdade, se colocou em risco, né? Então, desde essas épocas, a gente vê a força muito grande do grupo, né? Então, passando por grupos também que fazem automutilações, né? Cortes no corpo. Hoje, eu já ouvi até grupos que se automutilam, né? Eles mesmos desarticulam algumas falanges e ficam com o dedo decepado. Enfim, isso é um comportamento, inclusive, grupal, uma coisa, a meu ponto de ver, com certa morbidade, né? Uma maneira, de certa forma, mórbida de se colocar como alguém de destaque no grupo, né? E muitas vezes esse destaque, ele tem um final bastante trágico, né? Escuta, Gerardo, você falou desses jovens suicidas que, por algum motivo, acabam não conseguindo se suicidar de verdade. Como é que esse indivíduo fica ao longo da vida? Isso é uma pergunta muito importante. Sr. Gerardo, essa pergunta é extremamente importante. Eu gostaria que essa resposta fosse dada no segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. No primeiro bloco, o professor Braille deixou uma questão muito importante para o professor Gerardo, que é como é que fica no seu grupo, na sociedade, esse jovem que tenta o suicídio e não ocorre o fato. Então, essa é uma questão muito intrigante e preocupante, até porque nós, dentro da nossa instituição, nós temos um hospital de grande porte, né? E que muitas vezes recebe algumas situações que eu vou falar aqui, né? O paciente com a tentativa de suicídio, ou seja, falei, em média, para cada suicídio consumado, nós temos 10 tentativas, então é 1 para 10. Esses 9 que tentaram e não conseguiram, eles têm o seguinte: é muito comum você, na investigação desse paciente, no contexto de uma emergência clínica, né, porque muitas vezes eles tentam o suicídio, seja por ingestão de medicação, seja por enforcamento, seja por lesões autoinduzidas, eles vão para o pronto-socorro. E no pronto-socorro, após a medida de estabilização clínica, a seguinte frase sempre vem à tona: nossa, mas eu sou tão ruim que nem para me matar eu presto, né? Ou seja, e muitas vezes o que acontece em alguns hospitais é que esse paciente ele é estabilizado clinicamente e ele recebe alta, né? Sem uma avaliação psiquiátrica mais aprofundada, né? Sem o entendimento mais profundo do que motivou aquela tentativa de suicídio, né? E nós sabemos hoje que, dentre os vários fatores de risco que nós temos para a tentativa de suicídio, aquele que é o fator que tem um fator que a gente chama de valor preditivo maior para uma próxima tentativa é uma tentativa anterior.
né? Então nós temos hoje vários fatores sociodemográficos, né? Por exemplo, sexo masculino, desemprego, solidão, doenças clínicas, geralmente doenças clínicas com prognósticos mais fechados, né? Mas de todos esses fatores, o mais relevante é uma tentativa anterior, porque a pessoa já rompeu aquela barreira que separava, né? Aquela barreira social, aquela barreira muitas vezes cultural, de que a separava ou a limitava de tomar essa atitude, né? O pessoal das minorias, tipo, o pessoal parece, eu não sei, fica a impressão pra gente, você que vai esclarecer. Existe um aumento no pessoal que é minoria, tipo homossexual, alguma coisa assim? De tentativa de suicídio? A gente sabe que outro fator de risco é exatamente uma situação de exclusão, né? Exclusão. A pessoa ela pode ser uma minoria, mas se ela viver dentro de uma sociedade que a aceita, não haveria esse risco. Agora, se ela participar, por exemplo, dentro de um contexto social em que houver uma discriminação, uma segregação, sim, é um outro fator muito importante para a tentativa de suicídio, né? Imigrantes, né? Pessoas que estão... Né? A gente sempre sabe muito uma situação que são os decassegues, né? Aquelas pessoas que são orientais, principalmente japoneses, mas que nasceram no Brasil. E aí eles tentam voltar para o Japão. E lá eles sofrem muita discriminação. É como se eles fossem cidadãos de segunda categoria. E esse índice de suicídio nessa população, porque é vítima de exclusão e de segregação, é muito alto, né? É muito elevado. Gerardo, com essa preocupação, tem dados que mostram que na faixa etária até os 29, depois da violência, o suicídio acho que é a principal causa de morte, acidente de trânsito. Então, quer dizer, é uma tragédia social muito importante. Eu queria saber o que é que nós, a Faculdade de Medicina, o Hospital de Base, nós temos algum programa para trabalhar com essa juventude de Rio Preto? Ou se nós não temos, existe um plano para isso? Porque, como nós vamos abordar no bloco seguinte... eu sei que a instituição já tem a preocupação com a saúde mental do idoso e do adolescente. Nós temos um ambulatório específico para isso? Temos também um ambulatório específico de transtornos mentais na infância e na adolescência, né? É um ambulatório que também ele é referenciado como os outros, né? E que ele acontece às quartas-feiras pela manhã, né? Que tem a participação, inclusive, dos residentes, de alunos do quarto ano, eles também passam por esse ambulatório, né? Nesse ambulatório são atendidos transtornos mentais nessa faixa, né? Infância e adolescência, até 14 anos. Né? Fora disso, dentro da saúde mental municipal de Rio Preto, nós contamos com 3 centros de atenção psicossocial, né? Da infância e adolescência, que estão em pontos assim, estratégicos da cidade, e que também fazem esse acolhimento, né? Além de unidades chamadas de unidades de acolhimento, né? Que podem receber essas crianças em sofrimento mental, né? Uma vez diagnosticado, que a gente sabe, assim, tanto na rede de saúde mental municipal quanto no nosso ambulatório, o suicídio ele é, digamos assim, um fator que apressa a consulta. Então não existe fila para quem tentou suicídio. A gente já encaixa o mais rápido possível, né? Isso é extremamente importante, as famílias devem ficar atentas, porque o mínimo sinal é essa pessoa pode, por demanda espontânea, procurar um centro desse. E onde é que ficam esses centros? Além do hospital de base, nós temos o emergência, tem o centro... Centro de atenção psicossocial do município, um fica no centro, Pronto-socorro central. O pronto-socorro central, na verdade, ele hoje funciona no hospital, anexo ao Hospital Bezerra de Menezes, né? Então, hoje nós temos um CAPS infantil em Higienópolis, né? O CAPS de Higienópolis, temos o Duas Vendas, né? E temos um que fica CAPS Cria Centro, né? Então, são 3 unidades que nós temos do município, né? Então, o município está protegido, né? Porque nós temos... Exatamente. Perante outros municípios, Rio Preto, ele tem até bastante recurso nesse sentido, né? Mas tem recurso na saúde inteira, né? O pessoal reclama muito de Rio Preto porque não conhece os outros locais. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu já fui perguntado a esse respeito e acho que você tem condição de responder para o telespectador e para mim também, e para o Renato.
Como é que é essa história das tatuagens? Afinal de contas, o que o pessoal está querendo? A questão da tatuagem Tatuagem há um tempo atrás, há alguns anos, algumas décadas, ela era uma marca de uma certa rebeldia, né? Era um traço de rebeldia que se fazia. O que a gente vê nos últimos tempos é exatamente uma difusão maior, né? dessa prática. Na verdade, eu acho que não existiria assim, um significado único, né? Eu acho que tem a ver com a questão de uma maior liberdade, né? Tem a questão de uma maior... Porque hoje nós vivemos tempos muito mais liberais do que algumas décadas, né? Então tem a ver também com a questão da própria autoafirmação, da busca de uma identidade. Então você muitas vezes tatua o nome do filho, o nome da filha, né? Há também a questão de homenagem, né? E há aqueles que fazem tatuagem, que para mim me parecem os mais problemáticos, né? Digamos assim, que são aqueles que fazem porque tem prazer na sensação dolorosa de fazer a tatuagem, né? Esses me parecem que são aqueles que poderiam ter alguma interface com a saúde mental, que poderiam ter algum transtorno mental, né? No mais, a tatuagem hoje é vista inclusive como como a arte, né? Há até quem se orgulhe, quem tem o corpo inteiro tatuado, e se orgulhe do trabalho que ele representa ali, né? Então, eu só gostaria é um fenômeno bastante complexo. De dizer que todas as pessoas que têm tatuagens são populações de risco para algumas doenças contagiosas, principalmente as hepatites virais, não é? Então precisa fazer um teste. E tem a simbologia. Hoje você vê o jogador, de repente ele está todo tatuado, o artista está todo tatuado. Então existe essa simbologia. Mas eu gostaria, nós vamos agora para um intervalo, eu gostaria de deixar aqui para nós discutirmos duas coisas no último, o bullying, não é? Que é uma coisa que é extremamente importante para nós discutirmos, e quais são os sinais que os pais devem observar nos seus filhos quando existe essa possibilidade de qualquer transtorno psicológico. Vamos para um pequeno intervalo e voltaremos rapidamente. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. No bloco anterior ficaram duas questões para o professor Gerardo tratar aqui conosco. Primeiro, o bullying. E o segundo é como é que os pais podem identificar quando o seu filho está com um problema psicológico. Por favor, professor Gerardo. O bullying hoje ele está, digamos assim, recebendo um destaque muito grande, né? Porque realmente, em função do grande impacto psicológico negativo que ele produz, né? Naquele que é a vítima do bullying, né? Então, a gente sabe que o bullying, digamos assim, a agressão, seja ela verbal, seja ela através de chacota, seja ela através de alguma coisa constrangedora, né? Ela é algo que muito presente na nossa sociedade, muito presente nas relações interpessoais, principalmente nas escolas, né? E que ela pode ser, muitas vezes, a razão ou a raiz de um possível problema psicológico futuro, né? Hoje, os estudos demonstram, né, principalmente quando se faz um estudo sobre a população atual que sofre de transtornos mentais, que algum dia eles foram vítimas de bullying, né?
E um dado interessante também que se tem é que a pessoa que faz bullying, na verdade, ela também um dia foi vítima. Então é como se ela estivesse reproduzindo esse comportamento violento, né? Então, eu acho muito positiva hoje essa onda que felizmente está banhando a sociedade, de que a gente possa olhar certinho para isso, para que medidas preventivas possam ser tomadas, né, no sentido da inclusão social e no sentido de evitar excessos, né? Esses excessos, eles podem acontecer desde um xingamento, desde uma brincadeira de mau gosto, de um apelido, ou então em situações de ameaças e até mesmo agressão física, como nós vemos, por exemplo, na questão do trote, né, que acontece nas faculdades, enfim. Então, o bullying, na verdade, ele envolve muito essa questão da nossa sociedade em lidar com a diferença, com o diferente, né? Qual seria o conselho que você daria para os pais na observação do seu filho nesse contexto social que hoje está tão complicado, onde a relação pai e filho está ficando complicada? Nossos pais antigamente não precisavam falar nada, só precisavam olhar. Ele olhava aquilo para nós e já mudava na hora. Hoje tem um diálogo e nós observamos que esse comportamento está praticamente saindo do controle das famílias. De fato, né? O que também aconteceu, Renato, que na nossa época era um pouco diferente, né? Por exemplo, de lá para cá, houve uma maior sobrecarga de trabalho dos pais, né? Hoje, por exemplo, se a gente for comparar a nossa jornada de trabalho, pelo menos eu fico comparando a minha, ela é bem maior do que a do meu pai antigamente, né? A minha mãe ficava em casa olhando a gente, né? Hoje a minha esposa, ela também trabalha, porque ela também é um resultado também da inserção da mulher no mercado de trabalho. E o que vai acontecendo é que muitas vezes os filhos vão ficando sem essa comunicação pai-filho. Então, por que o pai só olhava e a gente já entendia? Porque a gente já sabia o que significava aquele olhar, né? Hoje, esse significado se perdeu, porque o tempo junto ficou menor. Então, assim, a primeira coisa que os pais devem observar é exatamente, a primeira coisa que eu aconselho é que os pais possam ficar mais com seus filhos. Eu sei que o tempo, ele reduziu-se, mas quando o máximo tempo possível que ele possa dedicar aos seus filhos para a construção de uma relação positiva, uma relação de confiança, uma relação de carinho, de afeto, né? Que também de limite, que limite também é cuidar. Fundamental. Né? Dar limite também é cuidar. Muitas vezes os pais cometem um erro muito básico, que é, eu não fico tão presente com meu filho, então quando eu estiver com ele eu não vou ralhar com ele nenhuma vez. Então acaba que cria alguém que não se coloca um limite, ou tentar compensar uma ausência física com questão material, com presentes, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar com bastante cuidado. Precisamos cuidar e não termos essa mania, ou entre aspas, essa tendência social de essa terapia de substituição. O melhor presente que se pode dar para o filho é a nossa própria presença, nosso carinho, nosso afeto e a nossa presença física, né? Então, construir relações de qualidade, de confiança com seu filho, já é um grande salto para uma prevenção de um possível transtorno mental. Mas, naquelas pessoas que, digamos assim, que notam quais são as alterações de comportamento que merecem nossa atenção. Se o filho ficar muito isolado, mudanças de comportamento, ou seja, de repente ele era alguém com bastante amigos, que sempre estava ali, os amigos iam na casa jogar videogame, ele ia na casa dos amigos e de repente todo mundo some. E o filho, mesmo que eles não sumam, os amigos liguem e ele fica isolado. Então, isolamento, agressividade, quando o filho começa a ficar muito irritado, né? Choro, tristeza, o filho ficar muito triste, ou o filho começa a não querer mais ir para o ambiente social. E qual é o ambiente social da criança e do adolescente? Prioritariamente temos a escola, né? Então o filho já começa a ter resistência de ir para a escola. Então tudo isso são sinais. Alteração de sono, alteração do apetite, né? São todos sinais que a gente deve ficar bastante atento. Nosso tempo está próximo do final. E a saúde mental do idoso? O que é que nós temos para oferecer? A saúde mental do idoso, ela é a nova fronteira a ser
digamos assim, desvendar, né? Hoje nós temos assistência ao adulto com transtornos mentais, a criança e adolescente nós já falamos, temos toda a assistência em álcool e drogas, né? Temos também o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, aqui em Rio Preto temos 2, um na Vila Clementino e outro lá em Engenheiro Schmidt, né? E o idoso, ele, nesse momento, ele não existe um serviço específico que possa olhar pelo idoso de uma maneira mais integral. O que nós temos hoje são ambulatórios de especialidade como o nosso, né? Lá da FAMERP, que nós temos um ambulatório referenciado, e precisamos avançar na questão da saúde mental do idoso, na medida em que está ocorrendo nesse momento do Brasil, do ponto de vista demográfico, um envelhecimento crescente da população, que nós precisamos começar a olhar para isso, né? Eu acho que nós temos dentro da nossa instituição a possibilidade do atendimento global nos problemas psiquiátricos. O município está bem protegido, isso é extremamente importante. E eu acho que a grande mensagem aqui é que você precisa observar mais seu filho, jogar bola com ele, futebol de botão, videogame, mas enfim, o exemplo, a família sólida que vai ser a fortaleza desses jovens que têm tantos desafios, tantos compromissos. Outra coisa, eu acho que nós não temos mais tempo, mas também os jovens, assim como os pais, os jovens também estão tendo muito compromisso, não é? Então é custo de tudo, não tem mais tempo para o futebol, para o convívio, apenas do prazer, do lúdico. Gerardo, por favor, deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Gostaria de agradecer a confiança, o prestígio de estar nos ouvindo e nos escutando e nos vendo, né, nesse momento. E o que a gente pode deixar de mensagem é que vamos cuidar da nossa saúde mental. Então, atitudes de prevenção são muito importantes. Então, alimentação saudável, sair do sedentarismo, né? Então, procurar fazer uma atividade física, procurar círculos sociais e atitudes e atividades saudáveis, né? Limitar o consumo de bebidas alcoólicas ou outras substâncias que podem causar problemas, né? Enfim, e buscar sempre uma cultura de paz, né? A melhor maneira de nós estarmos bem com o outro é estarmos bem conosco mesmo. Então, procurar uma cultura de paz, estarmos bem conosco, que a consequência natural será estarmos bem com quem está ao nosso redor, né? Nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Então, procurar desenvolver sempre relações o mais saudáveis possíveis. Isso é uma grande medida de prevenção em saúde mental, que é muito importante. Nós precisamos cuidar muito da nossa saúde mental, porque os transtornos mentais, eles estão se colocando cada vez mais como os transtornos que vão tirar muito da nossa qualidade de vida. Portanto, nós precisamos proteger a nossa vida, a nossa qualidade de vida, através de atitudes positivas quanto à nossa saúde mental. Bem, para finalizar, eu vou ler aqui um pensamento de Almir Klink. Quem tem um amigo, mesmo que um só, não importa onde se encontre, jamais sofrerá de solidão. Poderá morrer de saudade, mas não estará só. Ou seja, cultiva a amizade. Por favor, professor Braille. Eu acho que esses 2 programas foram muito importantes e eu acho que a felicidade realmente é algo fundamental para qualquer ser humano e, infelizmente, a gente coloca a felicidade onde nós não estamos. Existe uma ânsia enorme para que você seja feliz. Seja feliz do jeito que você está. É a melhor maneira que nós temos de viver. Você está vivendo a sua vida, se adeque a essa qualidade de vida que você tem, que eu acho que é disso que você vai se sentir satisfeito e vai se sentir realizado. Não pense que dinheiro, posição possa trazer tanta felicidade. Felicidade são nós mesmos que geramos. Nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Paz e saúde.